Olá, muito boa noite. A atriz Suzana Vieira é Sônia Maria, a cantora Anitta é Larissa, Zezé de Camargo é Mirosmar José, Cazuza era Agenor e por aí vai. No mundo das celebridades, talvez o nome tenha tanto valor quanto o talento. Para a carreira deslanchar com mais facilidade, a maioria das estrelas assume outra identidade. Alguns usam a numerologia para mudar a grafia do nome, acreditando que a vida artística ganha novos rumos. Para nós, simples mortais, também o nome tem um grande valor significativo e pode influenciar de forma positiva ou negativa na trajetória da nossa vida pessoal. Crianças com nomes exóticos são motivos de chacota na escola. São vítimas do bullying, que pode causar danos irreversíveis na personalidade. Foi justamente para evitar os excessos de criatividade dos pais na hora de registrar os filhos que a Justiça de Goiás determinou aos cartórios que recusem os nomes esdrúxulos que venham expor a criança ao ridículo. Polêmica à parte, a Lei número 6.051 de 1973 permite aos maiores de 18 anos trocar o nome ou sobrenome em casos bastante específicos. O IBGE divulgou recentemente a lista dos nomes mais usados no Brasil. O assunto teve enorme repercussão na imprensa e nas redes sociais e levantou o debate. Qual é o nome é o tema do Sobre Todas as Coisas da noite de hoje. Boa noite, Fernando. Boa noite, Carla. Boa noite você de casa que está nos assistindo. Hoje, segunda-feira, estamos ao vivo. E um dos nossos convidados é o humorista, escritor, ator de teatro, de cinema, que está completando 40 anos de carreira, Juquinha. É um prazer recebê-lo mais uma vez. Boa noite. Prazer, todo meu e muito feliz de estar aqui com vocês. E nosso convidado também é o professor universitário e dentista Supercílio Barros Filho. O doutor Supercílio gosta muito do nome, que herdou do pai, e tem uma história interessante para nos contar. Boa noite, Supercílio. É um prazer recebê-lo. Boa noite, Carla. Uma alegria estar com vocês aqui também, com o nosso amigo Juquinha, né? E o colega que eu acabei de conhecer aqui. Prazer, tá? Ok. Para nos ajudar no tema desta noite, está aqui também com a gente o psicólogo clínico e também professor Flávio da Silva Borges. É um prazer recebê-lo também mais uma vez. Boa noite. Boa noite, prazer é todo meu. E é sempre uma honra participar desse programa. E você de casa que está nos acompanhando sabe que pode mandar sua participação por meio de nossas redes sociais. Tem o nosso e-mail sobretodasaskoisastv@hotmail.com, o Facebook Eu Estou Online, tem o nosso Twitter @sobretodas e principalmente o nosso WhatsApp que é 81 55 23 31. Doutor Supercílio, vamos matar logo a curiosidade de todo mundo, né? Porque o Fernando disse que tem uma história interessante para contar. Da onde que surgiu o seu nome? Bom, conforme o Fernando falou, meu nome é Supercílio Barros Filho, né? Ou seja, vem da origem do meu pai, mas eu até costumo dizer, minha origem, eu sou maranhense, na região sul do Maranhão, Porto Franco, já divisa, hoje divisa com Tocantins, antes divisa com Goiás, também no sul. E eu costumo dizer que lá é onde tem a maior densidade demográfica de supercílios. E essa densidade é de quanto? Olha, eu tenho parentes com o mesmo nome, lá tem outros supercílios, né? E sempre que alguém fala, mas é nome mesmo? É nome. E um detalhe, filho, né? Então, tem essas histórias e há um tempo atrás, não muito tempo, porque estava, ainda da época do BEG, eu morava em Jataí nessa época, eu recebi um telefonema e a pessoa me perguntou, eu estou falando com o Supercílio? Eu falei, sim, você está falando com o Supercílio. Pois é, quem está falando aqui também é Supercílio. Eu falei, como assim? Eu falei, você é de onde? Você é maranhense? Eu falei, sou. Pois é, eu também sou maranhense. Aí perguntei o nome dele era Supercílio Barros Sobrinho. Na nossa conversa, fomos nos identificar, nossos bisavós eram o mesmo. E eu deduzi que o nome dele, de Supercílio Barros Sobrinho, foi uma homenagem ao meu pai, mas ele não pôde confirmar isso, né? Então, dentre outras histórias, tem essa. Tá certo. E, Juquinha, a gente falou aí no começo do programa que artistas normalmente mudam o nome, né? Conta o seu nome pra gente, Juquinha. E às vezes até para fugir dos credores, né? Pois é, só os credores que conhecem o seu nome. Só. Quando alguém liga, fala divino, fala, nossa senhora, já foi. E é interessante que depois que você passa... É um apelido, né? Na verdade, você tem um apelido. Você passa a ser identificado como, por exemplo, Juquinha. Quando alguém fala divino ou fala Magalhães, eu não consigo... Juquinha eu já atendo logo, né, Supercílio?
Então a pessoa já falando Juquinha, aí eu já identifico rápido. Mas é interessante, porque você passa, a sua vida muda. Porque eu, particularmente, sou divino. Mas para as pessoas eu sou Juquinha. Então se você entra numa loja, as pessoas olham para você, seu nome, fala divino. A pessoa, ah, mentindo, você é o Juquinha, já te vi, você é o Juquinha, tá mentindo. Então é incrível isso. As pessoas já pensam assim, pelo lado do humorista, tá brincando comigo. E, doutor Flávio, isso que ele falou é muito interessante, né? A questão da identidade. Apesar do nome ser divino, tá tão o Juquinha sempre atendendo que cria essa identidade, né? Sim. O senhor poderia falar sobre isso? Na verdade, para entendermos o poder e o efeito que o nome tem nas relações, a gente tem que remeter à história dos grupos sociais, né? Então, é a primeira coisa, a primeira identificação que nós temos é relativa ao nome. Mas a identificação desse nome vem da convivência com o grupo social. Então, nós formamos o nome a partir dessas relações. Então, as relações sociais vão permitindo que essa identificação, desde pequeno, a maneira como os nossos pais nos tratam, nossos familiares nos tratam, e como a vila onde a gente convive começa a nos tratar, é que começa a formar essa identidade com o nome a partir do qual nós identificamos. E aí, essa relação é tão forte que o nome e a própria pessoa começam a estabelecer uma relação, né, de igualdade. Então, na presença da pessoa, a pessoa diz o nome, mas mesmo na ausência dela, aquele nome passa a representar aquela pessoa. Então, essas relações vêm dessas convivências que se tornam, que se fortalecem no âmbito social. Juquinha, e por que Juquinha? Você acha que era um nome mais potente, tinha mais representação do que o próprio divino? Em 1985, eu participei de um programa que chamava Cadeira de Barbeiro. Ele era um programa político do PT. E acabei que, vamos um personagem, barbeiro. Na verdade, Cadeira de Barbeiro, ela aconteceu em 1942 com Manuel de Nóbrega. Criou Cadeira de Barbeiro no rádio e a gente trouxe para a televisão. E o nome, eu falei Juquinha. Ali nasceu Juquinha. Do nada? Do nada. E eu já fazia teatro, já estava no teatro há um bom tempo, mas na televisão foi uma febre, porque era uma audiência incrível. E naquela época era Roque Santeiro e Cadeira de Barbeiro. Então eu fiquei muito popular no estado inteiro. E aí Juquinha, a imagem era Juquinha. Então virei Juquinha. Podia fazer qualquer outra coisa nos lugares, não era Juquinha. E acaba que você vira Juquinha. E você percebeu que esse nome tinha mais força do que o divino? Eu percebi... A respeito da população, como que ela... Fernanda, é interessante. Na verdade, não é porque você percebe, porque as pessoas que passam a te colocar nessa condição de Juquinha. Eu virei Juquinha por conta de um programa de televisão. Então, ali, pronto, nasceu o Juquinha. Você tinha quantos anos? Eu tinha... eu devia ter uns 15 anos. Seu pai e sua mãe, o que eles acharam? Estou com quase 60, já tinha alguns anos. Eu não lembro muito bem a idade, não, mas já tem um tempinho razoável. Seu pai e sua mãe, na época, o que eles acharam? Meu pai e minha mãe, eles já eram falecidos, né? Então eles não chegaram a ver esse Juquinha, eles eram os amigos divino. mais próximos? Os amigos mais próximos, aqueles que eu convivi antes do Juquinha, sempre, até hoje me chamam de Magalhães, raramente alguém me chama de Divino, Divino é muito da escola, bem antigo, Magalhães porque depois, antes do Juquinha, eu era Magalhães de Almeida, ator de teatro, então aí veio o Juquinha logo depois, né? Agora, doutor Flávio, o Juquinha falou que aos 15 anos que veio, né, esse nome. E até os 15... Brincando, eu brinquei com você, cara. Tava brincando, eu tô jurando que é verdade. Porque eu queria, mas pois é, eu queria ser, Mais jovem. fazer uma brincadeirinha, mas na verdade eu devia ter uns 20 e poucos, uns 25 Uns 20 e poucos anos. Mas a minha pergunta é o seguinte, como é que a pessoa passa por essa transição em termos psicológicos, né? Porque ela foi acostumada durante toda uma vida a ser chamada de divino. De repente, é Juquinha. A pessoa custa a fazer essa transição, né? Como que se dá isso? Isso se dá de acordo com esse convívio social. Como ele bem falou, a partir do programa, as pessoas passaram a se relacionar com ele a partir do nome criado pelo personagem. Então, imagine que as pessoas abraçaram a ideia do nome Juquinha e isso passou a ser uma coisa corriqueira para ele. Então, algumas pessoas até tentam colocar nomes ou apelidos e não pegam. E acabam ficando com aquele nome peculiar que foi colocado na infância e o apelido que ele gostaria que às vezes pegasse não tem o sentido que ele gostaria. Justamente porque o grupo não abraça aquela ideia. E é interessante porque Juquinha é um nome carinhoso. Sim. Né? Então ficou muito... E logo depois, em 1988, eu criei um programa que chamava Show do Juquinha. Eu fiquei em cartaz no Teatro Goiânia durante um ano,
todas as manhãs de domingo com casa lotada. Eram 800 lugares, a gente tinha 900 crianças lá dentro. Então, você imagina um ano, e isso, a cabeça das crianças. Tem muita criança hoje que já é mãe, que tem filhos, né, que assistiu o show do Juquinha. Então, Juquinha virou uma coisa mais infantil mesmo, carinhoso. As pessoas, quando chegam até o Juquinha, já chegam com aquele carinho. Também isso é muito legal. Até a parte diminutiva do próprio nome, porque Exato. Juca, Juquinha, Juca, né? Juquinha. Isso também já... Corroborando com o que o doutor Flávio falou há pouco, a questão da identificação. Por exemplo, eu sempre me identifiquei com o meu nome. Eu acho que eu tenho o nome certo, sou a pessoa certa por o nome certo. E... Agora, antes do programa, a gente deu uma pesquisada aí, porque o IBGE soltou uma pesquisa, a gente vai falar daqui a pouquinho, sobre a frequência do nome de vocês. O Fernando tem esses números, né, Fernando? Só para você ter uma noção. Flávio, no Brasil, 266 mil. Em Goiás, 8 mil Flávios. Olha. Supercílio, a gente deu até uma pesquisada, 40 no Brasil. 40 mil? Não, 40. 40. E Divino, no Brasil, 42 mil nomes e 18 mil em Goiás. Olha aí. Bastante em Goiás, né? Mas eu acho que em Goiás a gente tem uma tradição de batizar, né, em Trindade. O meu nome Divino foi exatamente por isso. Na época, a minha mãe passou muito mal, e eu também. As parteiras falavam que era raro uma criança nascer daquele jeito que eu nasci. Então, por uma necessidade disso mais espiritual, falou, corre com ele para Trindade. Então, eu já nasci pagando promessa. Nessa escolha são muito influenciados também, nomes Muito. bíblicos, celebridades. Igual eu e a Carla conversávamos antes do programa, e falou assim, é divino. Até a nossa coordenadora Ana Maria falou assim, pode ser por causa de Trindade. Acertou na mosca. Acertou na mosca. E nem conversou. Agora, doutor Supercílio, o senhor falou sobre a questão da identificação. Eu acredito que quando se passa como algo tão natural, quando é com os pais, a pessoa internaliza tão bem que talvez ela sabe lidar com os desafios quando vai para a escola. Foi assim com você, por exemplo? Com certeza, né? Eu nunca tive dificuldade com o meu nome, né? E a identificação, e a maioria dos colegas me chamam, poucos me chamam de Supercílio, né? Na realidade, os alunos, os colegas, geralmente são poucos que me chamam de super, né? Então, ficou identificado como uma pessoa super, mas não em poderes, né? Às vezes de relacionamento com as pessoas. E eu acho que a força do meu nome é tão grande que o meu filho mais novo chama-se Mateus. Ele, até os 8 anos, ele pedia, pai, eu quero mudar meu nome. Você perguntava, qual o nome que você quer? Supercílio Neto. Olha, cara. Então, aí, depois dos outros anos, né, porque eu penso que ele viu alguma identificação do nome com a pessoa, com certeza. Já vê como natural. Fernando, eu vou te interromper porque a gente vai chamar um intervalo, mas a gente volta no segundo bloco com o Fernando. Aguarde que é daqui a pouquinho.